Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica, lembrando a todos vocês que críticas, dicas e elogios ao programa, programapolemica@gmail.com, e para você que quiser acompanhar todas as entrevistas também pela internet, o youtube.com/programa polêmica, onde você acessa todas as entrevistas no nosso programa, sempre após a sua divulgação com exclusividade na internet e também pela TV. Deputado, vamos falar um pouquinho agora de outro tema esse de extrema relevância também para o município, um tema que envolve a área criminal, um tema que já vem sendo discutido há muitos anos no município, que foi intitulado como o caso Meninas de Guarulhos, um caso que envolve uma série de incertezas quanto aos envolvidos, quanto ao paradeiro de corpos, quanto à evolução desse caso, quanto à recusa de julgamentos, de análise, enfim, uma série de questões que só fazem com que o caso aumente na curiosidade e aumente na necessidade de uma satisfação da sociedade. O senhor vem acompanhando esse caso há bastante tempo, conseguiu trazer a Campos, inclusive, uma audiência pública. Eu gostaria que o senhor falasse as suas impressões com relação a esse caso, principalmente dos últimos acontecimentos referentes ao caso Meninas de Guarulhos. Olha, Cláudio, esse caso aconteceu aqui em Campos em 2009. Nós, a sociedade como um todo, demos um prazo às autoridades policiais, às autoridades da justiça, para que concluísse o inquérito que havia se iniciado, que dava conta de assassinato de crianças, rede de exploração sexual infantil. Falava-se muito também nas reportagens que saíram sobre esse caso, prática de extorsão, um rosário de crimes que assustou toda a comunidade de Campos. Esse tempo foi dado e nós percebemos que muito se pesquisou acerca disso, muito pouco se buscou acerca disso, os órgãos da justiça e as autoridades policiais, para dar ciência à população. A notícia veio através das redes sociais, através dos jornais, através de rádios, de matérias televisivas, e nada aconteceu no sentido de reparação, né, e de conclusão e a consequente punição dos responsáveis, dos culpados que pudessem, ou pretensos culpados, que pudessem, a partir da conclusão do inquérito, serem denunciados à justiça. Então, veja bem, eu, quando cheguei a deputado, em 2011, né, esse caso já se passava 2 anos, já era um tempo, né, suficiente para que as autoridades apurassem e até concluíssem esse caso, né? Só que não aconteceu. Então, eu não poderia, né, primeiro como cidadão, depois como autoridade pública, porque a autoridade pública ela não se pertence, ela pertence à história, ela pertence às circunstâncias que o seu mandato, né, o seu munus público coloca essas autoridades públicas dentro do contexto dos acontecimentos e da história da sua cidade, do seu estado, do seu país. Eu não poderia ficar inerte diante disso, como autoridade. E segundo, quem me conhece sabe, eu tenho profunda sensibilidade, mesmo não sendo pai, para essa questão da criança. Eu presidi aqui em Campos, no início da década de 90, a instalação do Conselho de Direitos. Eu presidi a primeira eleição dos Conselhos Tutelares. Eu fui presidente da Fundação do Menor, hoje sendo sucedida pela Fundação da Infância e da Juventude, um órgão, né, que serviu de referências das políticas básicas que se adotava no país, à época, né, para as garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes. Você vê que a própria ONU, através do seu serviço de comunicação, esteve aqui fazendo uma reportagem sobre as iniciativas da Fundação, os programas de atendimento, dentre eles o programa de erradicação do trabalho infantil, que foi pioneiro, como também pioneiro foi o programa de adoção da Bolsa como medida compensatória. Porém, um sistema acompanhado em que colocava a família como
parte da solução e não meramente como parte do problema. A bolsa para promover e não a bolsa para canonizar a miséria. Então, veja bem, eu não poderia, né, uma cidade, um município com as tradições que tem Campos, com um povo extremamente generoso, nós não poderíamos compactuar com um silêncio sepulcral que chegou a esse caso Meninas de Guarulhos. Eu prontamente provoquei a Comissão de Direitos Humanos, provoquei a Comissão da Mulher, a Comissão dos Direitos da Infância e do Idoso, e aqui essa comissão veio, presidida pela Comissão dos Direitos Humanos, para promover uma audiência pública, onde foram chamadas as autoridades para dizer o porquê, né, que essa situação não se desenrola. Para espanto nosso, nós descobrimos, né, que esse inquérito ficou aí, né, parado. Deitado por anos, deitado em berço esplêndido, como você muito bem coloca aqui. Para se ter ideia e para a gente se assustar cada dia mais, esse inquérito foi parar indevidamente na comarca de Caxias. A partir daquela audiência pública, nós tivemos algum progresso. O Ministério Público começou a agir, quero aqui fazer justiça à promotora Renata Felisberto, que de pronto, ao ser designada como nova promotora para o caso, ela resgatou a dignidade do Ministério Público, porque antes o Ministério Público também calado, não agiu como deveria agir, não agiu como o bom servidor público que tem que ser da sociedade. E ela fez pedidos à Justiça para desenrolar o inquérito e, para que depois de concluído, promover as medidas que teriam que ser promovidas. Para nossa surpresa, daí a pouco, continuou no silêncio. Eu procurei mais uma vez saber o porquê desse silêncio. O porquê que se passavam vários meses e não acontecia nenhuma novidade, não tínhamos notícias de nenhuma novidade para o caso. Fomos descobrir, Cláudio, que juiz após juiz vinha se dando por impedido para atuar nesse caso. Então você verifica que esse caso Meninas de Guarulhos, a cada hora ele suscita muito mais perguntas a nós do que respostas. Entendeu? Então, não pode de forma alguma isso acontecer. Nós não podemos, que eu fico a pensar, né? Como eu disse, eu não sou pai, mas eu fico a pensar, um pai de família, uma mãe de família, um vovô, uma vovó, né? Como é que eles pensam a segurança dos seus filhos numa cidade em que a pedofilia fica impune, correto? Quando crimes pavorosos de assassinato de crianças vêm às notícias e isso não redunda em nenhum tipo de ação inibidora. Nós sabemos que a impunidade é a mãe de todas as corrupções. A impunidade é a mãe de tudo aquilo que se perpetua de crimes continuados nesse país e no mundo. Portanto, o que nós queremos é justiça, ninguém quer vingança, né? Nós queremos justiça, nós queremos que exista um corretivo diante de um quadro tão triste como esse que nos foi anunciado, que lamentavelmente não redundou em nada. E por fim, né, nos últimos dias, né, nós viemos descobrir uma outra situação nova. 17 juízes em Campos se declararam por impedidos. E esse procedimento foi ter como destino a comarca tabelar de São João da Barra. Então, eu particularmente, né, quem me conhece sabe que não sou dado a nenhum ato teatral, eu trato disso com muita seriedade, não pode ser diferente, é minha obrigação, é meu dever, eu não faço favor a ninguém, mas quem me conhece sabe, eu vou e vou sempre, correto? Eu pego a coisa e vou levando. Estou fazendo a minha parte. E esperamos, e a sociedade espera, que as outras autoridades também façam o seu dever, cumpram com o seu dever. Sejam as autoridades policiais, seja o Ministério Público, seja os conselhos tutelares de Campos e o Poder Judiciário. O que não pode é notícias como vieram, notícias de todas as formas, pelas redes sociais, pelos jornais, por revistas, para a cidade de Campos, dando todas essas notícias de casos pavorosos, né,
relatos, né, de situações que agride a dignidade humana e nada acontecer. Eu vejo que é preciso, portanto, uma decisão da justiça, né? A justiça, e nós estamos procurando isso, tá? Nós já estamos, né, o Tribunal de Justiça, a presidenta do Tribunal de Justiça já está sabendo desse caso aqui. Nós, nos últimos dias, levamos o caso à CPI da pedofilia da Câmara Federal, correto? A coisa é tão grave, né? Vejam bem, vocês que estão nos assistindo. Olha, a Câmara Federal soube desse caso em 2009, nada fez. O senador Magno Malta, que regularmente vem a Campos acompanhar lutas de MMA, mas aqui não veio, né, como presidente da CPI da pedofilia, das crianças desaparecidas nesse país, não veio a Campos para poder tomar qualquer tipo e realizar qualquer tipo de atitude para esclarecer esse caso, pelo desfecho desse lamentável caso. Então é um rosário de omissões, né, em todos os campos, que nós não podemos concordar com isso. Eu sempre peço o apoio da sociedade, o apoio que sempre vocês, dos meios de comunicação social, dão a gente e dão às crianças desse município, no sentido de que isso seja concluído e definitivamente esse inquérito possa redundar na denúncia, né, de todos aqueles que cometeram quaisquer que sejam os crimes que estão ali no conhecimento da sociedade através das reportagens. Quando o senhor coloca essa questão dessa quantidade de magistrados que se julgam impedidos, será que a gente futuramente vai ter que, no mínimo, a sociedade vai ter que, no mínimo, rasgar na própria carne no que diz respeito, no mínimo, a ter pessoas, pelo menos públicas, envolvidas, partindo do princípio, se 17 juízes se julgam impedidos, e nós sabemos que o impedimento pode ser por amigo íntimo ou por inimigo capital, será que nós teremos aí realmente uma sociedade levada a uma lavagem social e de repente se inaugura até um rumo novo? Olha, Cláudio, eu digo a você uma coisa. Eu disse aqui no início da minha fala que a autoridade não se pertence. Quem está na chuva é para se molhar, não é isso? Estar a serviço da população, seja numa função pública no executivo, numa função pública no ministério público, como juiz, né, ou numa atividade de policial, de investigativa, essa tarefa é para ser realizada por quem está escalado, correto? Então, as autoridades que estão escaladas, né, todos nós que estamos escalados, não podemos, né, nos omitir. E o estranho é o seguinte, isso foi altamente badalado, a gente não vê prefeita cobrar isso, a gente não vê Câmara Municipal cobrar isso, a gente não vê os conselhos tutelares, olha só, os conselhos tutelares, que caberia a eles, né, cobrar, né, as garantias da defesa e proteção da criança, está na Lei 8069, né, bebendo ali com supedâneo na Constituição Federal, no artigo 226 e artigo 227 da Constituição Federal. Então é tarefa também dos conselhos tutelares, né? Por que as autoridades em Campos se silenciam? É um silêncio, né? Então, representa nada a notícia de que meninas foram assassinadas, ameaçadas de esquartejamentos, outros e meninos também foram drogadas, conforme relatos que vieram da imprensa. Objetos pessoais de crianças foram fotografados e colocados à luz do dia, a céu aberto pela imprensa, e nada acontece. Então, nós não podemos viver num Estado ausente de direitos. O ser humano é sujeito de direitos, como as autoridades são sujeitos a obrigações. Então,
cumpram as suas obrigações. Esse silêncio sepulcral do caso Meninas de Guarulhos não pode permanecer. E o que nós esperamos, não só eu, né? Eu não sou o responsável por isso, eu me sinto corresponsável, né? Como a sociedade é corresponsável e cobra, né? Então, eu quero que todos, né, possam se unir numa só voz e dizer, nós não aceitamos que notícias como estas venham, relatam para a gente e ficam por isso mesmo. Perfeito. Seria um estímulo aos crimes de pedofilia e crimes contra a infância e a adolescência. Nós estamos aqui com o deputado estadual Roberto Henriques, nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco.